Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que o jovem é a estrela. Se você está interessado em participar do nosso programa, entre em contato conosco, inscreva-se para o e-mail rosilmaroldan@gmail.com. Nós temos também o perfil no Facebook, o fanpage do programa Jovens Pensadores. Temos também o site www.programajovenspensadores.com e também convidamos você, jovem, a participar do Fórum dos Jovens Pensadores. O Fórum dos Jovens Pensadores são debates, é um espaço de debates virtuais sobre todos os assuntos que são interessantes para os jovens, os assuntos que estão aparecendo na mídia. Então nós temos debates sobre todos eles, 24 horas por dia, e fazemos questão de uma vez por mês ter debate presencial. E temos também recebido convites de várias escolas para fazer o fórum na escola dos jovens. Então você, jovem, se tem interesse, ou você, diretor de escola, coordenador, dono de escola, quer levar o fórum para a sua escola, escreva para a gente, para o nosso e-mail, rosilmaroldan@gmail.com, que nós iremos fazer o encontro mensal na sua escola. Então, é mais uma forma de aproximar o jovem das ideias, dos debates, das discussões, do conhecimento. Hoje nós temos aqui o Luiz Fernando Almeida. Ele esteve com a gente no programa passado e, como nós criamos o padrinho, né? Se você tem conhecimento de algum talento artístico ou algum escritor, enfim, algum jovem acadêmico que queira estudar no exterior e você conhece, quer trazer aqui, você pode voltar, você que já veio aqui, você pode voltar como padrinho e você vai trazer o seu afilhado para o programa Jovens Pensadores. E hoje nós temos o Luiz, que trouxe um afilhado da área dele, ator, diretor, produtor cultural, e ele vai apresentar esse talento, mais um talento que nós estamos recebendo aqui na nossa cidade, que agora no final de semana, agora sexta-feira, entrou ontem em cartaz e vai ficar 2 semanas, mas ele vai explicar melhor para vocês o que o afilhado dele trouxe de bom para a nossa cidade de Santos. Luiz. Boa tarde, Rosilma. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo convite. Hoje eu estou trazendo aqui um grande amigo, um grande companheiro de trabalho, o André Leão, que é ator e diretor teatral, entre outras atividades artísticas que ele exerce, que está em cartaz aqui na cidade com um espetáculo muito bacana chamado Amor por Anichins. É uma comédia de Arthur Azevedo e ele montou esse espetáculo há 20 anos atrás aqui na cidade. Esse espetáculo foi um sucesso e agora eles estão fazendo uma remontagem desse texto. Fizeram uma temporada ali na Pinacoteca Benedito Calixto, nos meses de junho e julho, foi um sucesso absoluto e voltam em cartaz. Na verdade, estrearam ontem no Espaço Teatro Aberto, no bar do Espaço Teatro Aberto, e vão fazer mais uma apresentação na outra semana, dia 24, e depois, dia 24, e aí depois voltam em setembro também para mais uma temporada. Esse é André Leão, um dos artistas mais bacanas aqui da cidade, que por um acaso também é meu diretor no espetáculo Dama da Noite. Isso, aí por falar em Dama da Noite, antes da gente passar para o André, ainda pode votar em você? Como é que é? Pode votar até hoje, dia 17, até a meia-noite de hoje. Então, o nosso espetáculo Dama da Noite, que é um espetáculo santista, está concorrendo ao prêmio Aplauso Brasil de Teatro. É um prêmio importante, nós estamos concorrendo com nomes importantes das artes cênicas, das artes dramáticas no país, com atores de novela e tal. Então, se os santistas puderem dar uma forcinha na votação, é www.aplausobrasil.com.br. E é só votar em todas as categorias que tiver o nome Dama da Noite. A gente concorre a melhor ator, melhor diretor, melhor cenografia, melhor figurino e melhor espetáculo independente. Conto com a ajuda de vocês. Beleza. André. Oi. Quem é André? Nossa, que pergunta difícil. Bom, o André que está aqui hoje é o André que desde pequeno amou e ama fazer teatro. Eu sou aquele tipo de aluno que tudo na escola, até aula de química, eu conseguia transformar em peça de teatro. E a vida me levou para isso.
Você é de Santos? Sou de Santos, criado aqui, batizado, crismado, nascido. E a vida me levou para fazer teatro mesmo profissionalmente, né? E no meio desse caminho eu encontrei essa figura fantástica que é o Luiz Fernando, que hoje está como meu padrinho, mas há muito tempo eu fui padrinho dele. Na verdade nós somos compadres, né? E a gente acabou estabelecendo essa parceria de amizade mesmo, de afeto, de companheirismo e profissional também, né? Esse espetáculo que eu estou em cartaz, que estreei ontem, O Amor por Anixins, foi feito, como o Luiz falou, há 20 anos atrás. Continuo com a mesma atriz, a Angélica Magenta, né? Foi o primeiro trabalho que eu ganhei prêmio de melhor ator, né, com esse trabalho. E para facilitar, assim, como a nossa vida andou, não tenho mais 20 anos de idade, né, nem tampouco a Angélica, nós chamamos uma outra atriz, a Camila Baraldi, para ser a stand-in da Angélica. Então, sempre que vocês forem assistir, vocês vão ver o André Leão em cena com uma das atrizes, ou a Angélica Magenta ou a Camila Baraldi. E você pode falar um pouquinho a sinopse da peça? O espetáculo ele é uma comédia, né? É uma grande comédia, divertidíssima, né? É escrita por Arthur Azevedo, um grande dramaturgo brasileiro, né? O grande revisteiro, escreveu a Almanjar, escreveu a Capital Federal, escreveu diversas revistas. Ele tem mais de 200 textos escritos no Brasil, do século XIX, e esse é o primeiro trabalho que ele escreveu aos 15 anos de idade. Então ele já era um jovem pensador, né? Aos 15 anos de idade ele já era um jovem pensador. A história é a seguinte: é um velho, né, por isso que eu estou com essa barba branca, esse cabelo esbranquiçado, que ele tem a mania de só falar por provérbios, ditados, sentenças, aqueles adágios que toda mãe fala, né? Todo jovem sabe que a sua mãe fala em casa. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas vale um pássaro na mão que dois. O texto inteiro ele é construído dessa forma e conta a história que esse velho ele quer se casar com uma viúva, com uma jovem senhora que acabou de enviuvar, a Inês, né? E aí se forma todo um conflito, tem toda uma confusão da forma como ele tenta conquistar a Inês, usando apenas os provérbios, os anexins, os adágios, para conquistar o coração da Inês. Muito interessante. Isso foi escrito com 15 anos, o autor. O autor tinha 15 anos de idade, é o primeiro trabalho dele, é de um rebuscar, é um trabalho tão primoroso na palavra, né, que assim, eu costumo dizer que assim, o público não está acostumado com esse linguajar do século XIX, mas a partir da quarta fala você já se entrega totalmente. Você fala, eu entendi qual é a grande jogada, a brincadeira do texto. Entra no código. Você acaba captando o código e acaba brincando muito. Um amigo meu falou uma coisa assim, nossa, parece que eu já conhecia o texto inteiro e a cada fala que você ia dar, eu completava a frase. Ou seja, está dentro da gente, né? A questão do provérbio, a questão do ditado, do dito popular está entranhada em nós de tal forma que você acaba completando, a plateia completa a fala para mim antes mesmo de eu terminar o texto. Então é bem interativo. É interativo, engraçadíssimo, com uma brasilidade, com uma brejeirice fantástica que a gente está utilizando assim, na sonoplastia, samba, marchinha, machixe, músicas carnavalescas, né? A nossa direção musical quem faz é a Rosi Padron, né? Uma excelente música aqui da cidade, e a gente foi beber mesmo nessa fonte do teatro de revista mesmo, trabalhar com lundu, machixe, samba, chorinho, é muito gostoso, é uma delícia de assistir. Não Quer é dizer porque que eu faço, além não. disso você ainda dá uma aula de cultura Sim, geral brasileira. Sim. Isso porque o espetáculo não está num teatro convencional, né? Quando nós levamos ele para Qual é o endereço? Onde está? Eu sei que é o espaço aberto, mas qual é o endereço? Praça dos Andradas, 102, ali ao lado do Teatro Guarani. Coladinho mesmo ao Teatro Guarani. Quando nós levamos o espetáculo para um teatro convencional, a proposta ainda é maior, né? Porque a gente utiliza de recurso multimídia, então a gente passa umas imagens antigas do início do século,
XX, no final do século XIX, começo do século XX. Então você consegue ver como era a Praça Mauá naquela época, como era a Rua do Comércio, como era o pessoal do Porto. A gente fez todo um trabalho mesmo de pesquisa em cima da questão da época mesmo. Isso é muito interessante, porque com a modernidade, principalmente Santos, a gente perdeu muitas referências históricas, né? Houve uma época em que aqui em Santos não se tinha preocupação de conservar os imóveis, né? O patrimônio histórico, né? E então muita coisa se perdeu e o próprio Guarani se perdeu e não sei como que se conseguiu resgatar, não é verdade? E eu noto nas pessoas e até nos jovens, de uma certa forma, uma certa nostalgia do passado, né? Aliás, a moda vintage é isso, né? Sim, não deixa de ser, né? Porque as pessoas parecem que têm saudade de uma época em que não viveram. Né? E a gente sente isso conversando com os jovens. E quando você monta uma peça dessa, que você traz do século XIX, vivenciando, porque teatro é a mágica, né? Você está ali, você senta e olha, e aí você vê aquela madeira, para mim é fascinante, porque você diz assim, será que a 50 metros vai haver a mágica? Você não acredita, mas imediatamente quando abre a cortina, que os atores entram, que você olha, a mágica está feita, né? É uma maravilha. Então quando você encena, que você mostra essa realidade, né? O passado que você resgata, é importante, porque o jovem ele vivencia esse passado através da fantasia que você mostra no teatro. Isso. Não é verdade? O que é bacana também no espetáculo, porque também o espetáculo é uma boa aula de língua portuguesa, né? A gente tem essa mania de adaptar a língua portuguesa para o cotidiano, né? A gente incorpora uma série de gírias, mas é muito importante também, eu acho que para a galera mais jovem, que muitas vezes não tem acesso a esse português mais coloquial, assistir, né? É um espetáculo que, por exemplo, cabe para ser apresentado dentro de escolas. Entendeu? É um espetáculo que os professores de língua portuguesa, de literatura, podem desenvolver trabalhos. É muito bacana, porque além de se divertir, é um espetáculo que também está te ensinando, né? Tá te trazendo de volta para tuas raízes, para a raiz da língua, como ela é falada, é bem bacana. Esse foi um dos motivos que nós resolvemos remontar, porque assim, 20 anos da primeira para essa montagem, passou 2 gerações, né? Na primeira montagem, nós corremos toda a Baixada Santista, apresentando em escolas esse espetáculo. Era um sucesso assim tremendo. Né? Ou seja, o aluno que assistiu há 20 anos atrás, hoje já é o professor que pode nos chamar para levar o espetáculo para a escola. E vai querer assistir de novo. E assistir novamente para ver o que mudou, o que não mudou, o que continuou igual. E é um espetáculo para todas as idades também. Realmente é um espetáculo para todas as idades. As crianças podem ir. Nessa última temporada que ele fez na Pinacoteca, eu acompanhei algumas apresentações. Tinham famílias, crianças, senhoras. É um espetáculo que agrada a todo mundo porque é uma comédia, mas é leve, não tem nada de baixaria, não tem nada de palavrão. É bem bacana, bem legal mesmo. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar e eu vou fazer uma pergunta para eles. A língua portuguesa, ela tem que ser a mesma sempre ou ela é que nem uma roupa que ela deve se adaptar às várias realidades onde a gente anda? Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Fique por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista. Todos os dias, às 19 horas, ao vivo, aqui no programa TV Com Debate. Eu espero você!
Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Olá, estamos de volta com os nossos amigos André e Luiz Fernando. E aí eu tinha deixado uma perguntinha no ar, até para o telespectador pensar um pouquinho. A língua portuguesa, que é o nosso principal instrumento de comunicação, né, um dos mais importantes, né, porque nós temos a linguagem não verbal, que é bastante enfática, né? Muitas vezes a gente fala alguma coisa com a língua, mas a linguagem não verbal normalmente nos desmente, às vezes nos desmente, né? Mas será que a gente, isso é a pergunta que eu faço para os dois aqui, será que a gente, quando a gente vai conversar com as pessoas, é a mesma linguagem? Porque o André está encenando uma peça do século XIX, e é uma peça que ele trouxe, ele já encenou há 20 anos, e ele trouxe agora, está encenando novamente, e é uma peça baseada em provérbios, né? Provérbios antigos, provérbios que a gente ouve desde criança. Então é um código, né? É um código antigo e evoca uma série de lembranças na plateia. Por outro lado, nós temos também as tribos urbanas, cada uma com o seu linguajar, nós temos as profissões, cada uma com seus jargões. Então, a pergunta que a gente faz é a internet, que a gente escreve com K, às vezes é com C, a gente escreve com K, né? KD, você, VC. Pode? Pode. E aí? Será que essa linguagem a gente pode usar sempre ou a gente tem que usar como uma roupa a linguagem adaptada ao meio em que a gente está, sob pena de a gente não conseguir se comunicar com as pessoas? O que vocês acham, Luiz? Eu acho que hoje em dia a gente tem que ser meio camaleão nesse sentido, né? Acho que é importante a gente saber primeiramente com quem a gente está querendo se comunicar. Não adianta eu utilizar um português rebuscado com alguém que talvez não teve a possibilidade de ter esse tipo de acesso, de ler um livro, e que não vai entender e que eu preciso falar com uma linguagem mais popular, né? Então acho que essa flexibilidade a gente realmente tem que ter. Você, por exemplo, que faz um programa que se comunica com os jovens, né? Você precisa de usar uma linguagem mais dinâmica, você tem uma outra pegada, né? Agora, assim, eu não acho, né, e eu acho muito perigoso, que assim, com a história da internet, as pessoas começaram a escrever errado, né? As pessoas começaram a fazer leituras rápidas, então tudo é muito rápido, as pessoas não absorvem aquela informação, então elas não memorizam essas coisas. Então o que acontece? Quando você vai conversar com uma pessoa, você imediatamente percebe que ela tem uma deficiência de leitura, pela forma como ela se expressa. Então, assim, eu acho que em cada ambiente a gente precisa saber entrar e sair. Então a gente pode sim atualizar o nosso linguajar de acordo com a pessoa que a gente está querendo se comunicar e tal, mas eu acho importante, de extrema importância, e aí fica aí um alerta para os pais, para as pessoas assistindo, que as pessoas mantenham a leitura e que as pessoas preservem a nossa língua portuguesa, que é tão rica, né? Todos os gringos falam que é um dos idiomas mais difíceis de se aprender, né? Então fica esse alerta, porque as pessoas precisam realmente preservar o que a gente tem. Houve aí há pouco tempo atrás essa história da nova língua portuguesa, então mudou uma série de coisas. A gente ainda está um pouco meio perdido, né? O A de haver tem H, não tem H. A gente ainda não sabe muito direito, mas é importante estar atento a essas coisas. E como a gente consegue se comunicar bem? Como a gente consegue utilizar o português corretamente? Lendo, né? André, o Luiz falou uma coisa importante, que é a informação que chega para a gente e para o jovem principalmente, né? Porque o adulto ele já tem uma bagagem, então ele é capaz de transitar por essas várias linguagens, né? Inclusive a linguagem truncada da internet, sem grande prejuízo.
né? Mas o jovem que está aprendendo ainda, a criança que ainda está aprendendo, ela muitas vezes entra em contato com esse tipo de linguagem e talvez ela até por uma questão de comodismo ou até de opção, ela não consiga aprender o outro tipo de linguagem que é o que a gente fala, a linguagem, a língua culta, né? A língua culta que a gente usa para que a gente possa se comunicar com o maior número de pessoas possível, porque a língua é um código, né? Então, se eu uso o código do meu jeito, é óbvio que eu não vou conseguir me comunicar com um grande número de pessoas. Eu tenho que usar esse código culto para conseguir atingir o maior número de pessoas. Mas o Luiz falou uma coisa importante, que é a quantidade de informações que chega para a gente através da internet com uma celeridade absurda. Aí eu pergunto, André, para você, o que é importante? A informação ou a reflexão sobre essa informação? E se hoje há tempo de refletir sobre a informação? Bom, eu vou fazer aqui um depoimento pessoal. Toda informação que eu recebo na internet, eu checo. Hoje em dia é importante você fazer isso. Tem muita mentira, tem muito caso criado, tem muita inverdade, né? Então, sempre checar, né, a fonte da informação. Informação sem fonte não vale nada, né? Tem uma propaganda aí de um canal de informação, né, que fala, né, é que nem comida. Né? Sem sabor, sem tempero, se você sabe fazer, se não sabe fazer, a informação é a mesma coisa. Né? Então, chequem sempre a informação. Voltando à questão da língua, assim, ela é um organismo vivo, ponto. Né? A língua é um organismo vivo, está sempre em constante mutação. Né? Principalmente na questão coloquial. Né? A questão culta é uma outra história. Né, mas no dia a dia existe e dá-se a liberdade para que vá se transformando, vá se adaptando, mas eu acredito também que tem uma certa leviandade, né, nessa questão de tornar a língua portuguesa muito vulnerável aos estrangeirismos. É uma coisa que eu fico pensando, gente, mas por que usar delivery se eu posso usar entrega a domicílio? Você acha isso ruim, André? Eu acho muito feio. Por que usar sale se eu posso usar liquidação? Né? Se não existisse uma palavra, né, tudo bem, eu usaria. Abajur não existe. Uma palavra que você pode substituir por abajur. Algumas pessoas dizem que isso é um enriquecimento da língua. Você concorda? Não, porque eu tenho uma palavra que eu posso usar para isso. Eu tenho liquidação ao invés de usar sale. Eu tenho entrega a domicílio ao invés de eu usar delivery. Né? Eu acho que isso torna uma certa promiscuidade e vai morrendo a língua. Daí você não sabe escrever nem a entrega a domicílio, e aí você vê o delivery escrito na internet, D-E-L-I-V-E-R-I com acento H, 2 N's, Y... Gente, você não sabe escrever, daí você perde o domínio da sua própria língua. Você acha que é um tipo de colonização cultural? Sim. Porque existe a questão do mesclar. Né? Isso, existe uma corrente que fala que isso seria um enriquecimento da língua. Porque seria o que seria um enriquecimento a partir do momento que eu não tenho uma forma de me comunicar para expressar aquilo que eu quero dizer. Né? Por exemplo, pipoca. Veio do tupi, né? O que seria pipoca se não fosse o tupi-guarani? Sim. O que seria mandioca se não fosse o tupi-guarani? O abajur, que na época que é o abajur? Né? Houve um movimento e se sugeriu quebra-luz e não pegou. Não pegou. Aí se acabou virando o abajur, ficou muito mais simplificado, mas eu tinha outra palavra para utilizar. Né? Então eu acho que assim, há uma certa permissividade, não sou também tão... É o Policarpo Quaresma, né? Que era o dos índios que queria que voltasse ao tupi, né? Não sou esse tipo radical, mas eu acho que há uma certa libertinagem com a nossa língua que é tão linda, que é tão culta, que tem palavras maravilhosas. Acho que assim...
além do português, acho que a outra língua que eu acho muito linda, não que eu domine, tá? Mas conheço pouca coisa, assim, é o alemão, que você pode fazer criações, né, linguísticas e que torna uma coisa bela, né? E o português vem junto ali, trabalha junto com o alemão. O que é mais importante? Ter informações em grande quantidade ou refletir sobre essas informações? Logicamente. E você acha que está havendo tempo para que as pessoas, principalmente os jovens, refletirem sobre essas informações que chegam aos borbotões a eles? Não, chegamos na era de Cronos, né? O tempo está nos devorando a todos. Então, acho que assim, a reflexão é importantíssimo. A gente tem que parar, refletir, pensar, não apenas ficar no final da via como receptor da informação. Né? A gente tem que parar e falar, opa, é muita coisa vindo, vamos parar, refletir, vamos pensar. Mas acho também que tem uma coisa que é muito importante, que é assim, eu sou um super viciado em internet desde sempre. Assim, sou ratão de internet, adoro. Mas eu acho que eu não vejo problema com a quantidade de informação. Na verdade, eu acho que a gente tem que se preocupar sim em absorver essa informação, mas também tem que se preocupar o que a gente está recebendo, de onde a gente recebe a informação. Então, assim, selecionar, por exemplo, nas redes sociais, os canais, os fóruns, as coisas que você segue, porque aí você consegue filtrar melhor. O que acontece é que hoje em dia tem tanta opção, todo mundo participa de todos os grupos, todo mundo vê tudo e, na verdade, ninguém vê nada. As pessoas fazem leituras dinâmicas, aí você comenta alguma coisa, a pessoa, eu vi por alto, me explica. Mas, Luiz, nós somos de uma geração que nós fomos obrigados a ir sentar o bumbum na biblioteca para pesquisar. A gente vai até hoje, a gente não dá um enter, né? E cai no Wikipedia cheio de informações, muitas vezes errôneas, né? Porque eu posso prover informação para o Wikipedia, se eu quiser. Sim. Né? A gente não, a gente veio de um outro ritmo que a gente é capaz de ter esse poder de discernimento do que é verdadeiro, do que é falso. Opa, tem alguma coisa aqui, tem uma concordância nominal aqui no meio dessa frase, dessa notícia que não está batendo. Né? E o grande a gente consegue problema... ver que esse advérbio não está encaixando direito. E o grande problema da Wikipedia é justamente ela ser uma enciclopédia aberta em que qualquer pessoa pode pôr o que quiser e que não há censura nenhuma. Então, nesse momento, você perde a confiabilidade na fonte. E o Fórum dos Jovens Pensadores, sabe, André, o lema é pensar, duvidar e criar. Exatamente por isso, porque eu notava que os meus alunos, eles vinham com aquelas informações prontas e eles não checavam a fonte. Então é muito importante você checar a fonte e também não só checar a fonte, como ver se realmente, como eu digo, você pode fazer a pergunta que você quiser, mas prepare-se porque, primeiro, o outro não é obrigado a perguntar e nem sabe se você vai responder a verdade. Né? E isso é um grande questionamento que eu deixo para você, telespectador, agradecendo aqui a presença dos maravilhosos André e Luiz Fernando, estão convidados para aparecer sempre, porque é sempre muito bom conversar com gente inteligente, talentosa, e convidamos vocês a estar sempre com a gente, sábado às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, programa Jovens Pensadores.